Olá, sejam muito bem-vindas, o meu nome é Ana Luz e hoje eu vou falar mal de livros. Eu não vou fazer um compilado das minhas últimas leituras. Eu li muita coisa em janeiro para o meu padrão, né? Eu não sou uma grande leitora de muitos títulos por mês. Para uma pessoa que lê de 2 a 3 livros por mês, eu li 5 títulos mês passado e 2 deles eu não gostei, então eu decidi trazer aqui para vocês. Eu já devo ter colocado na thumbnail quais os livros que eu não gostei, então não vou criar grande suspense, mas eu vou colocar a minutagem aqui embaixo, caso você queira pular porque você conhece um título e tudo mais. Se você gostar desse vídeo, você pode dar like, tá? Se você não gostar do vídeo, você pode dar dislike, porque evidentemente nem todo mundo vai concordar comigo. Mas bora começar. Eu vou começar por Tudo é Rio, foi o livro mais vendido, na verdade foi o segundo livro mais vendido daquele ano, né? Só perdeu pro Avesso da Pele, falando aqui de títulos nacionais. E todo mundo, meu Deus, esse livro é maravilhoso, Carla Madeira, ícone, rainha, apareceu no Fantástico, eles estavam com um quadro, né, de criadores de conteúdo literário, principalmente TikTok, né, que é a rede do momento, e Carla Madeira ganhou destaque, e eu fui, né, esperando que seria tudo isso. E malditas expectativas. Nesse caso, não apenas as expectativas me quebraram, como tem o fato de que eu já conhecia a premissa básica da história. Só que quando você para pensar que esse livro tem 200 páginas, mas que a diagramação, assim, contribui para que ele pareça até mais longo do que ele é, porque veja só, termina um capítulo em uma página, aí você vira, tem uma página em branco e os capítulos eles são curtos, então são muitas e muitas páginas em branco e acabam contribuindo para que um livro que poderia ter 150 páginas, 160, tenha 200. Então, não é que eu queira soltar spoiler, mas qualquer coisa que eu falar sobre esse livro pode estragar também a sua experiência, pode ser spoiler, então por isso também eu escolhi colocar a minutagem, caso você queira pular para o próximo livro, porque a partir de agora, o pouco que eu falar pode até estragar um pouco da experiência. Então esse livro ele discorre sobre 3 personagens principais aqui e de como eles vão se envolver de alguma forma. Então tudo gira em torno de Dalva, de Venâncio e de Lucy. Dalva e Venâncio são um casal, ou melhor, foram um casal, e Lucy é uma prostituta que entra na vida deles. O grosso da história é, Dalva e Venâncio eram um jovem casal muito apaixonado, só que Venâncio tinha uma paixão fora do comum, fora do ordinário, então ele era muito ciumento, de uma forma descontrolada e até violenta. Eles se engravidam e ele não consegue lidar com uma cena, logo quando o bebê é recém-nascido, de dividir esse amor da Dalva com uma nova criatura, com um novo ser humano. Então, em um momento de amamentação, Venâncio fica tomado por uma fúria gigantesca, porque ele acha que outra pessoa entrou na vida da Dalva e vai roubar toda a atenção. Então ele pega essa criança, joga com tudo na parede e espanca a esposa, e é assim que o livro começa, basicamente. Tá, não é nessa cena exatamente que o livro começa, mas é uma das primeiras coisas que acontecem na história. Então, a partir daí, Dalva e Venâncio já não são mais um casal. Inclusive, eu demorei muito a perceber que eles ainda moravam juntos, porque pra mim, a partir de então, cada um seguiu sua vida. Mas eles, embora morem numa mesma casa, eles não dividem uma vida de casal, é cada um para um lado, eles não trocam palavras. Anos se passam a partir daí dessa situação e Venâncio passa então a frequentar o prostíbulo da cidade. Essa é uma cidade que poderia ser qualquer interior, em qualquer temporalidade, não fica muito claro, mas a gente vê que é uma cidade pequena e a gente não sabe em que ano é, mas é pequeno porque só tem o prostíbulo da cidade. Quando vai falar do dentista, só tem 2 dentistas na cidade, então a gente vê que é um interiorzinho, possivelmente em Minas Gerais, já que é a autora mineira, mas em que época, em que século, em que ano, a gente não sabe. Então Venâncio vai ali na procura de satisfazer suas necessidades no prostíbulo da cidade, mas curiosamente ele se recusa, ele tem uma explicação, mas ele se recusa a se deitar com Lucy, que é a prostituta mais cobiçada. Assim, não é que ela estivesse prestando um serviço aos seus clientes, ela está concedendo um grande prazer a eles, sabe? Então você é sortudo se a Lucy escolhe você naquela noite. Digamos que ela tem vários pretendentes, ela escolhe a dedo com quem ela vai se deitar. Ela é dessas, inclusive a autora, ela descreve de todas as formas possíveis, mais poéticas, até mais vulgares, a profissão da Lucy, tá? Ela não tem muito pudor, ela é a prostituta mais despudorada da cidade, inclusive ela é descrita assim. E aí entra na pauta da escrita da Carla Madeira, porque todo mundo fala que ela é muito poética, que isso, que aquilo. De fato, é uma escrita assim menos direta.
ela floreia, em vez dela dizer que Dalva atravessou a rua, ela vai descrever isso de uma forma completamente diferente. É uma escrita realmente de talvez alguém que já venha da poesia, não sei. Eu confesso que isso não me pegou, isso não é uma coisa, a construção da frase, não é um negócio que me pega como leitora, porque eu não ligo pra isso, assim, eu não sou uma amante de poesia, eu não consumo poesia, então trazer para a prosa um elemento mais poético não vai fazer diferença pra mim. Porque o que eu gosto é desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de enredo. Por isso que eu até tenho dificuldade de gostar de histórias curtas, de contos, não é que nunca aconteça, acontece. Novela eu gosto, mas isso daqui, na verdade, eu acho que seja uma novela, né? Eu tenho, sim, uma certa dificuldade com histórias muito curtas que não trabalham esse desenvolvimento, porque é o que me prende. Então, essa questão da escrita da Carla Madeira ser poética, isso daí me passa batido. Talvez seja o hype, né, do momento, muita gente se incline para esse livro por conta disso, mas para mim isso passou batido. E aí entra justamente essa questão. É uma história que não desenvolve muitos personagens, conta, assim, a história deles, um breve desenvolvimento, mas não vai muito além. No máximo, é uma mudança ali na personalidade do Venâncio. E a própria história da Lucy, que, aliás, o interessante aqui é que a Lucy, ao ser recusada pelo Venâncio, né, porque ela está acostumada com todo mundo se jogar aos seus pés, e ao ser recusada pelo Venâncio, ela fica enfurecida, ela fica ensandecida, ela quer porque quer, ela coloca na cabeça de que ela terá aquele homem. E aí ela começa a perceber o porquê de talvez o Venâncio não querer se deitar com ela, que talvez seja a Dalva culpada, e ela começa então a querer atacar a Dalva. A Dalva, a partir desse momento em que ela se separa do Venâncio, ela tenta viver sua vida, ela só não sai daquela casa, mas ela vive sua vida, ela vai todo dia para a igreja, ela tem uma rotina diária, e parte dessa rotina consiste em passar pelo caminho que leva ao prostíbulo. E ao descobrir isso, todo dia a Lucy ataca a Dalva com palavras, com gestos, com agressões até, então caos, entendeu? Caos. E a história da Lucy talvez seja mais interessante, porque ela é uma prostituta, que ela é prostituta porque ela quer. Ela é uma órfã, né, que ela começa a se interessar muito cedo pela sua sexualidade, ali jovenzinha, adolescente, e ela começa a testar isso. Primeiro ela testa com o tio, que é o marido no caso da tia, né, não é um tio consanguíneo. Depois ela começa a se testar. Hoje eu vou seduzir o dentista, hoje eu vou seduzir o padeiro. E ela começa a desfrutar ali da sua sexualidade, se divertir com isso, muito jovem, né. E ela decide, então é isso, vou virar prostituta, é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer bem. Então, tudo certo. Então, essa talvez seja a personagem mais interessante, apesar de a história dela ser bem não ortodoxa, né? Todo esse entrelaçamento entre esses três personagens vai nos guiar para um caminho que eu já sabia que eu não gostaria, porque eu já via muita gente falando que o final era assim, que o final era assado, sem dar spoilers, mas já diziam as suas percepções sobre o final. Então, eu já tinha ali no ar do que poderia acontecer, talvez. Eu acho que, assim, tem duas questões aqui. Eu acho que tem um Deus Ex Machina, uma resolução para um problema muito complexo do nada. Deus Ex Machina é o famoso Deus fora da máquina. Enfim, resoluções de enredo, eu não vou entrar nisso porque a bateria da câmera tá pra acabar. Mas também tem a questão do desenvolvimento do personagem. Eu acho que, assim, tem uma solução muito simples, muito rápido, muito fácil para pouco desenvolvimento e aprofundamento. Eu acho que é isso. Então, não gostei, não é que assim que eu odiei, tá? É um não gostei dando entre 2,5 estrelas, 3 estrelas. Eu acho que eu arredondei até para as 3 estrelas. Não é um livro de todo ruim, mas dada aquela fama e toda aquela expectativa e a hype, né? A maldita hype que gera expectativa, e não se deve criar expectativa com literatura, porque senão a chance de dar certo é mínima. E agora vamos para um livro que é um pouquinho menos famoso, na verdade é bem menos famoso, que é O Julgamento de Miracle Creek. Esse livro ele ficou muito hypado ali, acho que em 2021, 2020, porque era quando a Trama estava chegando para o Brasil, né, essa editora, que é do Grupo de Ouro, se não estou enganada. Teve uma hype considerável no meio literário, porque teve muita publi em cima, mas sim, tiveram criadores de conteúdo que leram e adoraram isso daqui, colocaram nos favoritos, e isso chamou minha atenção. Eu coloquei na wishlist, ganhei de presente, inclusive. Na verdade, eu não esperava, não foi com a expectativa que eu fui para Tudo é Rio, mas eu achei que eu ia, no mínimo, gostar, porque é uma história de mistério, uma investigação, e eu gosto desse tipo de, assim, de história mesmo. Mas não aconteceu. A história que gira em torno, então, de uma investigação
sobre um incêndio. A gente está em uma cidade pequena, que é Miracle Creek, e tinha um projeto ali, como é que eu vou falar? Existia uma cápsula, eles chamam que é tipo um submarino, porque a escotilha que abria para o pessoal sair parecia de submarino. Essa cápsula, então, ela liberava para quem estivesse lá dentro oxigênio puro. Na verdade, é tudo uma grande experimentação científica para que pessoas que tivessem alguns problemas que não se sabe a cura ou não se sabe a causa, talvez tivessem alguma memória ao inalar esse oxigênio puro. Então, por exemplo, a gente vai ter uma menina com paralisia cerebral, um homem com infertilidade, 2 crianças autistas, coisas assim que não teriam uma cura para a condição delas, teoricamente. Teoricamente não, eu vou explicar um pouquinho o que eu quero dizer, mas é uma questão que pelo menos uma melhoria da qualidade de vida e uma possível cura para essas situações poderia acontecer, é tudo muito experimental. Então tem um grupo ali dentro dessa cidade que decide aderir a esse método experimental e consumir então esse oxigênio puro. O problema é que é altamente inflamável, existe toda uma regra ali para isso funcionar, muitos cuidados. E o livro já começa com a gente sabendo que teve um incêndio e 2 pessoas morreram e está tendo uma investigação onde a maior culpada, sim, ao ver da lei, é a mãe de um dos menininhos que, inclusive, esse menino faleceu. E tal qual um livro de mistério, a gente tem a característica mais comum, que é muito personagem. Por quê? Porque é muita gente pra gente desconfiar, cada vez aparece alguém que pode ser e etc, etc. É muito comum. Livro de mistério geralmente tem muito personagem, mas eu acho que o erro, aspas aqui nesse erro, porque não sou nem escritora, sou apenas uma leitora, mas o que fez com que eu já visse assim com um olhar diferente esse livro é que quando a gente vê uma história de mistério bem conduzida, geralmente tem um personagem que a gente vai ou se identificar ou que vai entender tudo pelo olhar dele. Por exemplo, Agatha Christie, quando não tem o Poirot, tem a Miss Marple, ou até alguns personagens que não são investigadores, mas que estão nos conduzindo também para aquela história. Até no cinema, um caso bem famoso, aquela franquia Entre Facas e Segredos, o primeiro filme, por exemplo, tem uma moça que a gente sabe a verdade já através do olhar dela, mas a gente se compadece com a história dela e a gente vai acompanhando então toda essa investigação, estando sempre próximo a um personagem. Mesmo que a gente não saiba o que esse personagem está pensando, que é o caso do Poirot, a gente tem ali alguém para nos conduzir, um olhar mais próximo, que é uma coisa que a gente não tem aqui. A gente está completamente distante de todos os personagens. São personagens avulsos que você não se identifica, você não liga, tanto faz quem matou, deixou de matar, porque você não liga. São personagens que são muito avulsos, muito estranhos para você, não tem essa aproximação com nenhum, você não cria empatia por nenhum. E esse é o primeiro ponto que me faz desgostar desse livro, porque não tem um desenvolvimento de personagens muito grande, não tem personagens cativantes, aí você pensa, bom, pelo menos a história deve prender. E não, a investigação é chata, é morna, é rasa. Tem o fator que mais assim me incomoda, é que muitas dessas crianças, né, na verdade muitas não, mas algumas crianças estão ali por quê? Porque são autistas. E as mães querem, com esse processo do oxigênio, trazer uma qualidade de vida melhor para os seus filhos e talvez uma possível cura. Inclusive, essa mãe que está sendo investigada, ela está sendo investigada justamente porque não apenas ela tentava com essa questão do oxigênio puro, mas ela tentava diversas formas de curar o seu filho de autismo, né? Basicamente isso. Então, tem a questão da... Não é o consumo de soda cáustica, não é isso. É um consumo misturado aí de substâncias que muita gente acredita que seja de fato soda cáustica, mas que é danoso pro corpo, sabe? Só que uma pessoa consumiu, disse que se sentiu melhor e existe toda uma seita, inclusive nos Estados Unidos, de que consumir isso cura o autismo, o que é absurdo. E aí chega no cúmulo de fato, o filho dessa mulher ser diagnosticado como curado de autismo. E assim, eu não sou da área da saúde, mas não precisa ser nenhum psicólogo para saber que autismo não tem cura. Autismo não é uma doença para ser curada. Então, existe sim uma carência de pesquisas ainda para entender muito a respeito do autismo, mas não existe isso de, porque tomou um compilado de substâncias químicas e beleza, foi curado. Inclusive, o personagem aqui, ele é meio que caracterizado como, foi curado, mas ele sempre vai ser mais lento que as crianças normais, ele sempre vai ter uma questão social inferior às outras crianças, etc. E a mãe continua tentando tratar
porque é meio que, tipo, pra garantir que não vai voltar a ser autista, porque é tipo um câncer, pode ter uma remissão. E eu lia isso e eu ficava, gente, a mulher tá comparando câncer com autismo, duas coisas que não tem nada a ver. Autismo não é uma doença, é meio que um termo até abrangente para diversas, né, classificações como Asperger, Tourette, etc, etc. Enfim, eu também não posso falar muito sobre autismo porque eu não tenho conhecimento sobre, mas eu sei que autismo não se cura. E a partir do momento em que a autora coloca isso no livro, isso começou a me incomodar mais do que a questão do enredo fraco. Porque, assim, a literatura não tem o papel de nos ensinar nada, né? A gente aqui é adulto, é um livro para adultos, com cenas para adultos, então não é um livro que vai chegar e me dizer que eu tenho que somar 2 com 2 que vai dar 4. Não tem essa função de me ensinar nada. Só que a partir do momento em que a autora coloca esse tipo de argumentação com algumas falácias e não traz nenhuma explicação e diz, galera, essa não é minha visão, coloquei apenas para fins ilustrativos, porque é ficção, etc. Porque é um drama, não é uma ficção científica. Então, é um livro completamente pé no chão. Até essa questão da experimentação com oxigênio, parece muito viagem, mas existe. Então, em nenhum momento a autora sai da nossa realidade para colocar do nada um negócio tipo, bum, cura para autismo. Então, para mim, essa autora encara isso sim como uma realidade, porque não tem nenhuma explicação, tipo, ela não se desculpa por escrever uma baboseira dessa, sabe? Então, assim, é coisa pra mim de quem usa chapéu de alumínio, sei lá, sabe? Quem acredita que vacina de Covid tem chip, mas... apesar disso, apesar da trama desinteressante, da investigação morna, da autora meter uma cura para o autismo, tem uma questão aqui que eu acho até interessante e tem um ponto positivo também, é que a autora ela é asiática morando nos Estados Unidos. E boa parte dos personagens aqui, né, pelo menos 4 personagens dos, sei lá, 8 ou 9 que estão sendo investigados, são também ou descendentes ou são sul-coreanos. Isso chama muita atenção para mim, porque entra na questão de que eles foram da Coreia do Sul para os Estados Unidos na busca de uma vida melhor. E coloca essa condição do migrante como num lugar de eterno não pertencimento. Você não tem os mesmos fenótipos, você não vai dominar aquele idioma porque não é o seu idioma principal. Inclusive, uma das personagens, por exemplo, ela tinha uma carreira acadêmica, ela tinha um mestrado. Quando chega nos Estados Unidos, ela é tida como burra. Por quê? Porque ela não domina o idioma. Mesmo tendo uma mão de obra capacitada em termos de pesquisa e desenvolvimento científico, ela vai trabalhar em um mercado onde ela tem que virar à noite, num bairro super perigoso, que assim, não desmerecendo o serviço dela, mas que para alguém que estudou e foi até um mestrado, com certeza não estava no plano dela se meter virando à noite em um emprego para ganhar mal e mal se sustentar, mas é porque era o que tinha para ela enquanto imigrante, não dominante da língua. E entra também numa questão de que mesmo morando nos Estados Unidos há muitos anos, ela não domina 100% do idioma no quesito do sotaque, né? Sempre é muito carregado, muito fechado, porque quanto mais velho você começa a falar um idioma, mais você vai ter esse sotaque carregado. Então, sim, esse livro, nesse aspecto, eu acho interessante por essa questão da migração e por ser uma questão que eu acho que até a própria autora pode trazer ou de si, ou da sua família e etc. Ela cresceu e estudou nos Estados Unidos, né? Ela fez Harvard. Mas eu acho que pode ser uma percepção da comunidade imigrante sul-coreana, talvez, nos Estados Unidos. Mas é isso, falei mal de livro hoje. Raramente eu falo mal, mas estou aqui para tacar pau de vez em quando, é bom ser sincero. Então, aqui 2 livrinhos. Eu dei 3 estrelas para Tudo é Rio, mas eu acho que eu vou diminuir. E dei 2,5 estrelas para o Julgamento de Miracle Creek. Queria muito ter gostado desse, principalmente por ter sido presente. Mas é isso. Me contem se vocês já leram esses livros. Possivelmente alguém já leu Tudo é Rio, porque né, o hype de 2022 e 2023, talvez 2024 também. Mas então é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, um like. Eu espero então ver vocês em um vídeo distante, não tão distante assim, na verdade. E até a próxima. Tchau, tchau!